momento da leitura bíblica, é um momento muito maravilhoso no programa Sintonia Dinâmica. E queremos ler a palavra de Deus ao seu coração neste momento. É lindo, é poderoso, é maravilhoso. E hoje o texto lido estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, e o versículo é o de número 6, que vai dizer a palavra do Senhor. Diz o texto: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo homem estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aqui está o texto da palavra de Deus aos nossos corações. E com isso eu quero falar sobre o tema Uma Possibilidade. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, é o texto que nós lemos, que nós estaremos tratando deste tema. Você já passou por um momento onde sua volta vai chorar, onde a sua vontade é só de chorar, chorar e chorar, e para variar um pouco, cada vez mais chorar? Você já passou por isso? Então, uma situação difícil, quando parecia que o mundo desabou, que os seus planos e sonhos estavam acabados. Já passei por essa experiência e é muito difícil. Parece que não existe palavras que irá mudar. Agora as coisas estão tão ruins quanto Davi pode imaginar. Ele fora rejeitado por Saul. A rejeição é um sentimento miserável na vida do homem, na vida de uma mulher, por alguns de seus parentes. Também Davi foge para Aquis, que o recebe de braços abertos. Mas agora ele é rejeitado pelo exército dos filisteus. E quando chega em casa, descobre que sua família e as famílias de seus homens se foram, o gado tomado e a cidade em ruínas. Além de tudo isto, agora ele está sendo rejeitado por muitos de seus próprios homens, que também gostariam de vê-lo morto. Tudo que poderia dar errado deu. Então vamos para as lições deste tema, Uma Possibilidade. Número 1. O salário do pecado é inevitável. Então, como cumpre as consequências do pecado, começam a aparecer. Então Davi ficou popular demais com Aquis. Era como um deus, em vez de ser um refugiado, um exilado. Ele se torna o anjo da guarda de um rei filisteu e líder de 600 homens no exército filisteu. Davi se encontra num beco sem saída. Sabe quanto você vai nestes parques de diversão e fica esperando na fila horas para andar num brinquedo daquele durante 5 minutos? É uma boa ilustração para o pecado. O preço é alto, mas o passeio é curto. E é assim. Para Davi, o passeio terminou. Agora é hora de pagar o preço. E com isso nós vamos falar do segundo ponto, uma possibilidade. O primeiro, o salário do pecado é inevitável. 2, o salário na família é para todos. O salário do pecado vai além de nós mesmos e muitas vezes causam dor e sofrimento àqueles que mais amamos. Tenhamos certeza de que Davi deve ter pensado que estava agindo no melhor interesse de sua família ao levá-los para a terra dos filisteus.
Assim como Elimeleque leva a Moabe, sua esposa Noemi e seus filhos, os seus filhos, no caso Malom e Quilom, para ele era o melhor para a família. Mas ao fazer isto, aquilo que era errado para ele também se tornou errado para a sua família. Mas durante aqueles dias em que estas famílias foram aterrorizadas e traumatizadas, um alto preço foi pago por eles. É isso mesmo, um alto preço foi pago. Assim como Abraão disse a Sara que mentir a respeito de ser sua esposa, tanto ela passaram algumas noites angustiantes, separados um do outro, preso por seu pecado. Essa é a maneira como o pecado funciona. Ele não apenas tem consequências dolorosas para o pecador, mas também atinge muitas outras pessoas. Entre estas estão aquelas a quem mais amamos. O pecado jamais satisfaz, nunca vale seu preço, mas aquele que paga o caro por nossos pecados muitas vezes são aqueles a quem amamos. Por amor a Deus, por amor a si mesmo e por amor àqueles que você ama, veja o pecado como ele é e o que ele faz. O choro que vemos aqui é parte do preço pelo pecado de Davi. Ainda estou para ver o homem que escolher pecar, olhar para trás com um sorriso no rosto, como se tivesse valido a pena. Jamais vamos ver alguém assim. Todas as pessoas que fazem, principalmente que fazem deliberadamente o seu erro, o seu pecado, ele paga o preço, você pode ter certeza disso. Nós estamos falando sobre o tema uma possibilidade. Número 1, o salário do pecado é inevitável. Número 2, o salário na família é para todos. E número 3, há uma possibilidade para você. A última parte do verso 6 é uma pista importante para essa possibilidade. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Há uma possibilidade. Como é que ele fez? Como é que ele faz? Como ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus? Devemos observar que o autor nos dá poucos detalhes. Ele não nos dá uma fórmula, uma série de passos infalíveis. Vivemos em dias em que as pessoas querem uma solução rápida com a cura garantida e muitas vezes seguindo uma série de passos invisivelmente planejados. Uma fórmula, no caso. Numa análise final, não creio que a vida cristã seja vivida por meio de fórmulas, mas por verdades e princípios elementares que está inserida, contida nas Escrituras, a poderosa palavra de Deus. Há farsa e não farsa. Há farsa e não farsa. Mas isto não é uma fórmula. Se Deus é quem é em seu caráter, seus atributos, podemos estar certos de que aquilo que ele promete, ele faz, porque ele é Deus. Paulo coloca isto desta forma. E é por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E com isso, nós vamos falar sobre o quarto ponto. O tema de hoje, desta mensagem humilde e simples, é uma possibilidade. Número 1, o salário do pecado é inevitável. Número 2, o salário na família é para todos. Número 3, uma possibilidade para você. E número 4, Deus usa o pecado de Davi. Deus vai usar o pecado de Davi para livrar. Olha só, se somos infiéis,
ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus ungiu Davi como futuro rei de Israel. Deus ia cuidar para que ele fosse o futuro rei. Nem Saul, nem os israelitas infiéis, nem os reis filisteus, nem os soldados de Davi, e nem mesmo o próprio Davi poderiam impedir que ele se tornasse rei de Israel. Os propósitos e as promessas de Deus vão se cumprir, ainda que tudo dê errado. O que o nosso texto realmente nos ensina é que mesmo em nossos ataques de insensatez e fraqueza, ainda não somos páreo para Deus, que tem milhares de maneiras imagináveis de salvar você. O fato é que Deus foi e ainda é um Deus salvador, misericordioso, poderoso e glorioso. Ele salva os seus desde o início da história. Deus é um salva-vidas. Salvou Agar e Ismael lá no deserto. Salvou Noé e sua família do dilúvio. Salvou Ló e suas filhas de Sodoma e Gomorra. Salvou Jacó e sua família da extinção. Salvou a mulher sunamita, no caso. Salvou a Pedro de ser circundado também. Mas todos destes livramentos do passado não se comparam ao grande livramento final que ele trouxe aos homens na morte dele na cruz, no sepultamento e na ressurreição de Cristo Jesus. Olha só, você já foi salvo ou você já está salvo? Já percebeu a enrascada em que o seu pecado o colocou? Deus providenciou uma saída. Deus providenciou uma possibilidade. Ele quer te dar esta grande oportunidade. E com isso, queremos concluir dizendo: a maior de todas, a ressurreição. Se o diabo matar seus sonhos, Deus ressuscita. Se o diabo matar seu emprego, Deus ressuscita. Se o diabo matar o seu relacionamento, Deus ressuscita. Se o diabo matar sua prosperidade, Deus ressuscita. Se o diabo matar sua saúde, Deus ressuscita. Deus ressuscita o que ele quer, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra, e nada está além dos seus olhos, porque ele vê tudo. Toda injustiça praticada, Deus vai cobrar. Toda injustiça praticada, o Espírito Santo vai trabalhar. Ele vai trabalhar, porque essa conta o capeta não vai colocar nas costas da igreja. O Espírito Santo é Deus, está no comando. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Maravilhoso Deus e Pai, bendito Senhor, querido Espírito Santo, nós o amamos, nós o louvamos e nós te agradecemos por esta manhã, por mais esse momento, por mais este dia. Pai justo e amado, eu quero te apresentar todas as injustiças que são praticadas no nosso país, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação. Que o teu Espírito Santo trabalhe de uma maneira maravilhosa nas vidas, nos corações. Nós te pedimos no poder e na autoridade do teu sangue, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar e operar no nosso meio, Senhor. Faz a tua vontade, meu grande Deus, em nome de Jesus. Ó Deus de glória, de poder e de santidade, em nome de Jesus, faz a obra
nos dando um dia de paz, um dia abençoado, um dia cheio do Teu Espírito Santo. Trabalha, Senhor, e faz a Tua vontade. Nós te pedimos agora e por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.